transforme em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que cada irmão tenha uma experiência particular com a Tua palavra. A Tua palavra é viva e eficaz. Ela penetra no mais duro dos corações e tem o poder de amolecer e transformá-lo à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Pai, que essa palavra seja vida e transforme os meus irmãos à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Nós abrimos o nosso coração, nós abrimos a nossa mente para receber a palavra. Eu repreendo toda mentira do diabo, todo engano do inferno, toda distração caia por terra agora em nome de Jesus. Que os meus irmãos estejam abertos para receber essa palavra em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Hoje é a conclusão do nosso jejum. Eu queria que você prestasse bem atenção, que é um tempo rápido. Nós temos logo em seguida a ceia. Mas eu quero que você perceba o caminho de alguém que reina diante do Senhor. Nós falamos na sexta-feira sobre convicção. Fala comigo, convicção. A palavra convicção é algo muito importante para a vida do cristão. Porque a primeira coisa que acontece na vida de qualquer cristão é o chamado. Deixa eu te falar algo com muito carinho. Não adianta você correr atrás dos seus projetos. Não adianta você buscar a sua vontade ser permanente, prevalecer sobre a sua vida. Você foi moldado à imagem e semelhança de Jesus Cristo. E essa imagem, ela quer refletir na terra de uma maneira. Não existe plena felicidade sem Jesus. Não existe plena felicidade sem estar no propósito de Deus. Porque é Deus que te chama, é Deus que te escolhe. Pastor, mas eu não sei o meu chamado. Mas não se preocupe em saber o chamado, se preocupe em responder. Pastor, como que eu sei o meu chamado? Na medida que você está envolvido com o corpo de Cristo. Por isso é importante igreja. A igreja não é um lugar que você consome palavra de Deus somente. A igreja não é um lugar onde você dá tapinha nas costas das pessoas e vai embora. A igreja é um local que te transforma. A igreja é um local que coloca você no trilho do seu propósito. Até então, até 19 anos eu não tinha ideia de propósito. Eu amava Jesus, sempre gostei da igreja, mas tinha um problema. Eu não sabia o rumo. Eu não tinha pessoas para me trazer rumo. Eu achava que propósito era sentar num banco. Eu tocava na orquestra da Assembleia de Deus, tocar instrumento, e tá bom, isso é servir a Deus. Mas eu percebi depois de um tempo, principalmente depois que eu fiz no trilho do vencedor, curso de terça-feira, o maturidade no Espírito, eu percebi que existia um propósito, existia um chamado de Deus para a minha vida. E isso começou a fazer sentido, porque eu não sei se você já sentiu isso na sua vida. Eu senti. Você faz coisas, você compra coisas, você se relaciona com as pessoas, mas existe algo dentro de você que te fala, para quem não tem propósito, quem não tem clareza, um vazio. Você tem tudo, tem uma família linda. Eu lembro que eu estava com 18 anos de idade, eu estava voltando da faculdade, voltando da faculdade, 19 anos, já trabalhava num banco, numa boa empresa, mas só que chegava 11 horas, 11h30, voltando, descendo o ponto de ônibus para minha casa, eu sentia uma tristeza, um vazio dentro de mim. Eu parava para pensar assim, eu tenho um bom emprego, eu tenho uma ótima família, por mais difícil era meu pai, com a bebida, mas era um bom pai, tinha onde morar, eu tinha uma ótima faculdade, eu era o primeiro da minha família que estava fazendo faculdade, eu tinha tudo para ser feliz, mas eu sempre sentia um vazio. E é incrível como eu pensava na morte. Eu pensava assim, nossa, eu vou morrer cedo, como será isso? Então assim, uma angústia tomava meu coração. E depois de alguns anos, Deus me fez lembrar dessa história. Ele falou, sabe por que você sentia isso, Alexandre? Porque você não tinha clareza do seu propósito. Toda pessoa que não tem senso de propósito, não tem um objetivo em Deus, ela é vazia. Por isso que os grandes ricos buscam mais dinheiro, depois disso percebe que dinheiro não é tudo, buscam poder, depois disso percebe que poder não é tudo e começa a viver uma vida promíscua. O dono de uma grande multinacional, que era rico,
ele foi encontrado pela sua família vivendo orgias. Porque ele conquistou tudo, conquistou família, conquistou dinheiro, conquistou carro, conquistou tudo. Mas só que havia um vazio dentro dele. Até um dia que ele foi encontrado fazendo orgias, se relacionando com homem, com mulher, com todo tipo de pessoa. Porque estava buscando o quê? Propósito. Então não existirá uma vida completa sem propósito. Então Deus é aquele que dá propósito. Fala para o seu irmão, Deus, fala mais forte, Deus é aquele que te dá propósito. Então você precisa buscar nele. Por isso todo domingo você precisa estar no culto. O domingo não é para você vir somente ofertar e dizimar. É importante você ofertar e dizimar, você coopera com a obra e demonstra a sua generosidade a Deus. Mas o principal motivo de você estar no domingo é você escutar a palavra, essa palavra entrar no seu coração, e ela entrar e marcar o seu coração, trazendo direção clara da sua vida. Então, uma vez que eu sei o meu propósito, eu preciso ter convicção. Fala comigo, convicção. A pastora pregou isso sexta-feira, o pastor Christian reafirmou isso no sábado de manhã, com o pastor Elner. E convicção nada mais é do que o que eu sei com um propósito, eu vou perseguir, e não tem nada na vida que me tire desse propósito. Então eu tenho uma convicção, Soraya é minha esposa, e não tem nada na vida que faça eu pensar diferente disso. O Pedro e Davi são os meus filhos, e não tem nada na vida que tire isso de mim. Eu fui chamado para ser pastor, e não tem nada nessa vida que tire esse chamado dentro de mim. Eu fui chamado para abençoar, e não tem nada nessa vida que me tira o coração abençoador. Então pode vir qualquer pessoa, pode vir o governo, pode vir outras religiões, a convicção que está em mim não é tirada. Fiz uma pesquisa recentemente aí na internet, sempre no Instagram, né? Não é brincadeira, mas um teste. E perguntou para algumas mulheres: você trocaria o seu marido por 10 milhões de reais? Mulheres do mundo. Ela falou assim: lógico que eu trocaria. A grande maioria, lógico que eu trocaria. Porque o marido, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas o dinheiro é certo que vai entrar no meu bolso. Muitas mulheres responderam dessa forma. Aí fizeram a mesma pergunta para muitos homens. E incrivelmente, muitos homens falaram o seguinte: não troco isso. Eu não troco minha mulher por dinheiro, porque o amor é mais importante, porque minha esposa é mais importante. Eu fiquei avaliando, por que o homem pensa dessa forma e as mulheres do mundo não pensam dessa forma? Porque na verdade o homem tem um senso de propósito, mesmo no mundo. Responsabilidade de guardar, proteger, essa é a função do homem. Aí quando você vem para dentro da igreja e pergunta essas coisas, todos sem exceção falam: não troco o meu propósito, não troco a igreja. Mas deixa eu te falar algo, muitas vezes nós fazemos isso. Quando você abre mão de servir a Deus para trabalhar mais tempo, você está fazendo a mesma coisa. Quando você abre mão para vir curtir a sua vida da forma que você acha que tem que curtir, e às vezes não, mais uma vez, não tem problema faltar no domingo, faltar no culto, faltar na cela, faz parte, às vezes vai faltar. Mas quando o prazer é mais importante do que o propósito de Deus, a igreja, o corpo de Cristo, você não tem convicção lá onde você está. É só avaliar. Você que é líder principalmente, você que é membro dessa igreja, se você tiver um problema, seja ele com o pastor, ou com o líder, ou com o discipulador, a sua convicção que Deus te chamou para este lugar vai ser abalada ou não? Se você tiver um problema no seu casamento, de tal forma que a situação ficou preta, complicada, seja ela traição, falta de dinheiro, roubo, agressão, você vai desistir desse casamento ou não? Eu não estou falando se tem que ficar ou não, eu estou falando da sua convicção. Porque a convicção é a chave, é a ferramenta, é a base que vai conduzir você ao cumprimento do propósito. Porque tem pessoas que saem do nada e se tornam multimilionários, e outras pessoas que saíram do mesmo lugar e não têm a mesma vida. Porque quem tem propósito não deixa nada te distrair. Quem tem convicção não deixa nada te atrapalhar.
Seu casamento não é ruim, não é porque o seu esposo ou sua esposa é ruim. É porque você não tem convicção do seu casamento. Suas finanças não prosperam, não é porque você não tem oportunidade. É porque você não sabe para onde você tem que ir. Falta convicção, falta clareza, falta visão. Ninguém que não tenha a visão clara a respeito das coisas que Deus tem para você, vai avançar para algum lugar. Então hoje, em nome de Jesus, eu quero te pedir, tenha convicção. Fala para o seu irmão, convicção. Então primeiro, Deus te chama. Segundo, você gera uma convicção. Aí ontem à noite, nós ministramos sobre ser treinado nessa convicção. Espera lá. Porque uma coisa é ter convicção. Outra coisa é eu desfrutar dessa convicção. Entre o que Deus fala e um acontecimento, existe um processo. Deus prometeu, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem crê, diga bem. Você tem convicção disso? O propósito de Deus é que você e sua casa sirva ao Senhor. Aí você fala, amém, eu tenho convicção. Mas existe um processo. Um processo para que aqui no final você tenha o reino, que é eu e minha casa servimos ao Senhor. E esse processo nós chamamos de treinamento. Então Deus vai te colocar em pequenas circunstâncias para ver respostas. Então, vou te dar um exemplo claro. Ninguém começa trabalhando ganhando R$1 milhão. Então você começa trabalhando lá com, sei lá, meio salário mínimo como aprendiz. Aí, se isso faz parte do propósito, e você tem convicção, você sabe que foi chamado para ser um multimilionário, por exemplo, ou você sabe que nasceu para ser um belo marido, um homem de Deus, um pastor, então você vai entender que aquele primeiro passo, aquele pequeno salário, é o início de um grande mover na sua vida. E a forma que você vai trabalhar com ele é com zelo, com dedicação, com maestria, com entrega. Mas o que acontece com muitas pessoas? Recebem um pouco salário, tem um casamento, início de casamento, em vez de entregar o seu melhor e dar boas respostas, ele tem o hábito de levar de forma relaxada. Incrivelmente, muitos casais, em vez de continuar crescendo no casamento, e depois de 20 anos está muito melhor, tanto, tem criança aqui, né? Tanto a intimidade, o prazer da amizade, a relação de compromissos juntos, cada vez estão mais se afastando. Aí o propósito de Deus para o casamento não está acontecendo, porque no treinamento você não dá resposta. No treinamento você sempre abre mão. No treinamento sempre está reclamando. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. No treinamento você não dá resposta, então você vai ter treinado. Você vai ser treinado sendo rejeitado. Você vai ser treinado sendo perseguido. Você vai ser treinado servindo pessoas mal agradecidas. Tudo isso é treinamento. Treinamento para quê? Para que Deus coloque você em coisas grandes. Irmãos, a minha esposa sempre fala isso para as irmãs. Os homens não têm esse problema, mas para as irmãs falam sempre isso. Discipuladoras e pastoras. Nós, na função que temos, não temos o direito de ficar chateadinho, com cara feia. Não é porque você não pode ficar triste, é porque a sua maturidade não permite isso. Eu pegar a criancinha aqui, o filho do Edson, por exemplo, fazer uma birra aqui, é normal. A gente vai pegar ele, Daniel, não faça isso. Mas imagina o Edson, desse tamanho, careca, do jeito que ele é. Combina? Não combina, por quê? Porque entende-se que o Edson, com a idade que ele tem, com a função como obreiro que ele tem, com a esposa que ele tem, tantos anos de casado, maduro, não tem condições de fazer isso. Agora tem muitos adultos que respondem assim, só não cai no chão. Mas eu não falo mais com você. Não perdoa. Não continua a mesma milha. Se você servir a mim, eu te sirvo.
Se você não servir, esquece. Sabe, que são comportamentos de crianças. Porque eu não faço baseado no que a pessoa me dá. Eu faço baseado no que eu sou em Cristo Jesus. E Cristo Jesus é o quê? Abençoador. Eu sou abençoador. Cristo Jesus é perdoador. Eu sou perdoador. Cristo Jesus, Ele serve, por isso eu sirvo. Se você observar, sempre Jesus serviu. Sempre foi treinado aqui na terra. Ele passou pela terra e respondeu todo o chamado dele. Fala para o seu irmão, o seu chamado vai exigir convicção. E a sua convicção vai exigir respostas no treinamento. E aí a partir disso você é treinado. E deixa eu te dar uma boa notícia. Durante a sua vida inteira, durante a sua história inteira, você vai ser treinado. Mas eu quero te dar uma boa notícia maravilhosa, que está escrito lá em Romanos capítulo 5, verso 17. Projeta para mim, abre a sua Bíblia comigo. Fala para o seu irmão assim, ó. Glória a Deus. Romanos 5, 17. Olha o que ele fala aqui, ó. Jesus, a respeito de Jesus. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça do dom e o dom da justiça. Fala comigo, abundância da graça. Fala comigo, dom da justiça. O que vai acontecer? Quem recebeu a abundância e o dom da justiça reinarão em vida. Ou seja, você não está sendo treinado para somente reinar na eternidade. Deus tem isso para você. Eu quero sair da terra, irmãos. Irmãos, eu falo assim, eu sempre falo isso para minha esposa e para muitas pessoas. Irmãos, o que são 100 anos nessa vida terrena perante 1000 anos no milênio com o Senhor? A Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu faço uma conta de matemática simples. Então eu faço o seguinte, poxa Deus, eu vou me desgastar toda a minha vida nessa terra para servir o Senhor, para fazer a tua vontade. Mas a Bíblia fala que a vontade é boa, perfeita e agradável. Então ótimo, então vou me desgastar. Aí eu me deparo com esse versículo. Me deparo o seguinte, Alexandre, se você responder o meu propósito, se você, Alexandre, ter convicção desse propósito, e você permitir eu te treinar a cada dia, você vai reinar em vida. Ou seja, enquanto você estiver aqui na terra, eu vou te dar reino, eu vou te dar autoridade, eu vou te dar poder, eu vou te dar prosperidade, eu vou te dar conquistas. É o que Deus está falando nesse versículo. Se a morte reinou aqui e trouxe destruição, imagine a graça abundante de Deus. Deixa eu te falar, você está no tempo da graça, você está debaixo da graça abundante do Senhor. Não existe poder da morte que pode destruir você, não existe destruição do inferno que pode parar você. Tudo que você colocar a sua mão vai ser abençoado, aonde você pisar os seus pés você vai possuir, porque você está debaixo da graça abundante do Senhor. A justiça de Cristo fez você um rei e sacerdote. Diga aleluia. Então nossos desafios nessa terra é enfrentar, ser treinado. Não é conquistar. Porque tem uma música que fala, o texto bíblico que fala, tudo que Jesus conquistou na cruz é o quê? É direito nosso, é nossa. Ou seja, se Ele conquistou, já conquistou para nós. Mas é o seguinte, Deus não vai te dar de bandeja. Porque, concorda comigo, eu pegar o Daniel aqui, usar o Daniel, filho do Edson, colocar uma faca super amolada na mão dele para ele cortar uma carne, ele vai achar que a carne vai ser ele, a carne vai ser o papai, vai ser a Isa, ele vai cortar tudo, menos a carne corretamente. Então, o Edson, que é o pai do Daniel, precisa treiná-lo a como usar uma faca, e numa certa idade mais maduro, ele pode cortar carne. Muitos aqui, se Deus colocar 1 milhão na sua mão, você nunca mais pisa na igreja. Se Deus pegar o seu casamento, ser o casamento mais top do universo, onde tem
pleno prazer, você nunca mais ora buscando a Deus. Às vezes Deus não permite essas coisas porque você não responde ao treinamento. Irmãos, treinamento não é para te abençoar. A bênção é resultado da sua maturidade. Treinamento é para te amadurecer na fé. Treinamento é para que você pareça com Jesus. Treinamento é para que você responda ao chamado que Jesus tem para você. Ontem eu falei para o irmão, quero repetir aqui o que eu falei. Olha, chega a certa fase da vida ministerial, no casamento, com os filhos, no seu trabalho, que você já não faz mais do que você gosta, o que você tem prazer, mas você faz o que é necessário. Incrivelmente, toda vez que você faz o que é necessário, o final sempre é prazer. Mas toda vez que você faz o que você deseja, o que a sua carne quer, o final é problema. Presta bem atenção nisso. Vamos imaginar, eu e a pastora, ela fez algo que eu não gosto. Qual que é a minha vontade carnal? É o que, irmãos? Brigar, xingar, discutir com a pastora. Por quê? Porque é um treinamento, lembra? É um treinamento para reinar no meu casamento. Mas só que eu sou alguém que não faço o que eu quero. Eu faço o que a palavra de Deus me diz. Eu faço o que Jesus me ensina. Aí eu falo para ela assim: olha, Soraya, eu te perdoo. Olha, Soraya, fiquei chateado com você, mas estou disposto a andar mais uma milha. Sabe o que vai acontecer? Restauração. Evitar um problema maior. Por quê? Porque trouxe uma maturidade para mim. A minha resposta vai trazer um benefício. O que vai acontecer? Ela vai aceitar o perdão e nós vamos reatar o relacionamento. Mas muitos de nós preferimos andar segundo as nossas vontades. Aí não reinamos em vida. Porque a graça não opera aonde existe justiça própria. A graça de Deus nunca vai operar. O Espírito de Cristo nunca vai manifestar aonde o seu eu prevalece, aonde a sua vontade prevalece. Então o reino de Deus são para aqueles que se anularam. Fala para o seu irmão, o reino de Deus são para aqueles que se anulam e estabelece o propósito de Deus como a única opção. Sempre vai ser assim. Então você vai se deparar com o problema de saúde. A Bíblia nos ensina: no mundo teremos o que, irmãos? Aflição, faz parte. Mas Jesus também se deparou com problemas de saúde, não dele, mas muitas pessoas ficaram doentes, muitas pessoas passaram por dificuldades. E o que Jesus fez perante isso? Reinou. Deixa eu te falar, ao mesmo tempo que Deus quer treinar você em circunstâncias, Ele quer que você reina na mesma circunstância. O problema é que muitas vezes nós sabemos o propósito, falamos que temos convicção, mas toda hora que vem um treinamento para você reinar, você reprova. Sabe por que você não prospera? Porque sempre você está negociando seus valores. Sabe por que o seu casamento não vai para frente? Porque sempre a sua carne define o que você deve fazer. Sabe por que você não consegue multiplicar a sua célula? Porque você sempre dá vazão para o ouvido da voz do inferno, achando que o problema está nas pessoas, achando que o problema está nas circunstâncias, o problema está no pastor Elner, mas na verdade o problema está no nosso treinamento. A gente não responde a treinamentos. E aí você não reina. Então você precisa ser como Jesus, alguém que se posicionou perante as dificuldades. Posicionou, encarou, não fugiu dela, e liberou a palavra, e reinou, e manifestou o poder. Pastor, o que exatamente é reinar em vida? É aonde existe um caos, eu vou declarar a palavra de Deus, e o poder de Deus vai mudar aquela circunstância em nome de Jesus. Eu não posso aceitar uma vida de doença, porque eu nasci para vencer e reinar sobre as doenças. Diga amém. Eu não posso viver uma vida de miséria financeira, porque eu nasci para ser próspero e generoso, porque essa é a vontade de Deus para minha vida. Diga aleluia.
Eu não posso ter um casamento ruim, porque o casamento ruim não tem a ver com o reino de Deus. Diga glória a Deus. Ou seja, cada vez que eu enfrento uma circunstância que é o meu treinamento, Deus quer me levar a uma resposta que é cumprimento do propósito. Então perceba, tudo já está liberado pela graça. Eu tenho acesso aos céus pela graça de Deus. Todas as coisas me são concedidas pela graça de Deus. Eu tenho acesso aos tesouros dos céus. Eu tenho acesso à saúde. Eu tenho acesso à prosperidade. Eu tenho acesso a uma família feliz. Eu tenho acesso à multiplicação de célula. Eu tenho acesso à multiplicação de líderes. Eu tenho acesso a ser pastor. Você tem chamado pastoral. Ei, acorda para a vida. Deus não desistiu de você. Deus não abandonou você. O problema é que você desistiu do treinamento. E não tem o que eu, pastor, possa fazer. Por mais que o pastor Elton corra atrás, por mais que o pastor Neto insista com você, não tem o que eu possa fazer para te ativar para o treinamento. Simplesmente te mostrar que existe um treinamento. Simplesmente te mostrar que existe um lugar para você avançar. A igreja é o melhor reduto de treinadores e pessoas sendo treinadas. Porque às vezes eu preciso multiplicar uma célula. Aí eu falo com o Clodoaldo, como você multiplicou a célula? Como você multiplicou a rede? Então eu vou escutar o treinamento do meu irmão, como ele respondeu. Vou orar e perguntar: Senhor, esse é o meu treinamento? Me ensina, Espírito Santo. E sempre vai ter alguém que: Vitória, vai, estamos juntos, vai. Eu estava vendo hoje de manhã uma australiana que, aquela corrida lá sabe, pulando o negócio, sabe? Qual é o nome disso aí? Corrida com obstáculo, obrigado. Ela está desse jeito. Você viu que eu estou bem elástico, né? Para Olimpíadas estou péssimo, mas para o espírito estou bem elástico, tá? E o narrador estava assim impactado com a convicção daquela mulher, porque ela estava assim, irmão, sem brincadeira, está assim, ó, sorriso, sorrindo, fazendo assim pro povo. Estava assim o tempo todo. Procura na internet. Eu fiquei olhando, nossa, que mulher alegre, vai correr a corrida da vida dela. Está no momento mais importante da vida. Em vez de estar séria, em vez de estar focada, ela está alegre. Ela está convicta. Porque todo convicto é alegre. Fala para o seu irmão: todo convicto tem alegria. E todo bem treinado tem convicção. Ela sabia que ia ganhar. E ela assim, ó. Aí fala para o pessoal, sorrisão. E todo mundo assim impactado. E o narrador falou assim: será que essa menina vai ganhar? Será que ela vai ganhar? E ela começa a correr. Ela passa na frente de todo mundo e ganha aquela corrida. Sabe por quê? A graça de Deus é a certeza de um treinamento que no final te dará reinado. A graça de Deus é a certeza que estou sendo treinado com a garantia da medalha de ouro no final de todas as coisas. Eu tenho certeza que eu vou ter um casamento com medalha de ouro, diga aleluia. Eu tenho certeza que eu vou prosperar como nunca, diga glória a Deus. Eu tenho certeza que eu vou vencer a saúde, diga aleluia. Eu tenho certeza que eu vou multiplicar minha célula, diga glória a Deus. Porque no treinamento, com a minha convicção, eu tenho certeza que o final é medalha de ouro. Sempre será. E José foi um desses. Nós falamos muito de José nesse jejum. José foi alguém que reinou, alguém que é o tipo de Cristo, é alguém que entendeu o propósito no sonho. Ele tinha tanta convicção que ele falou para o pai, para os irmãos dele. Ele passou por tantos tempos difíceis, na prisão, escravo de Potifar, com calúnias, mas em nenhum momento você vê José esmorecendo perante o treinamento. Sabe por quê? Sabe o que você pensa que é treinamento, pastor Elna? Que a gente pensa? Treinamento é o seguinte, é mais ou menos o seguinte: o pastor Elna fala o seguinte: olha, você vai trabalhar comigo, e olha, você vai trabalhar e fazer essa função e essa função, e eu estou te garantindo que no final você vai ter um salário de 100 mil reais.
Eu escuto sempre aleluia com dinheiro, né? Aleluia. Não, pode falar aleluia mesmo, porque eu quero que você prospere em nome de Jesus. Mas o pastor Elner, ele te garante os 100 mil reais e te garante que você não vai ter problema nenhum no treinamento. O que você faz? Você faz alegre, feliz. Porque você valoriza o quê? Dinheiro. Você valoriza din-din, dinheiro no bolso. Mas só que Jesus, ele faz a mesma coisa. Mas ele te dá não é 100 mil reais. Ele te dá a coroa da vida eterna. Posso escutar um glória a Deus por isso? A coroa da vida eterna é muito maior do que qualquer valor dessa terra. Ele te dá a coroa incorruptível. Ele te dá maturidade espiritual, experiências com Ele, que o forma a imagem e semelhança de Cristo. O final da sua vida nessa terra é parecer com Jesus. E aí a gente até aceita, pastor, porque nós amamos Jesus. Quantos aqui amam Jesus? Diga amém. Levanta sua mão bem alta. Eu amo Jesus. Fala para o seu irmão, eu amo o meu Jesus. Eu sei que você ama. Mas só que o treinamento de Jesus, presta atenção aqui em mim. O treinamento de Jesus não está relacionado a coisas que vão ter a certeza que vai ser do seu gosto. Você acha que num casamento você quer ter problema? Ninguém quer ter. Eu queria casar 50 anos com a pastora Soraya e nunca discuti com ela. A gente discute quase nada, irmãos, quase zero. A cada ano que passa é menos ainda. Nós estamos tão alinhados com o nosso pensamento, mas no começo do casamento a gente discutiu muito. É uma discussão normal de casal. Mas se eu pensar que casamento não tem discussão, eu estou sendo inocente. Aí quando vem a discussão, no treinamento eu recuo. Se um atleta das Olimpíadas pensar que vai trabalhar 8 horas, treinar 8 horas, não vai ter dor, é melhor não ir. Se você vai trabalhar das 8 da manhã às 5 da manhã e achar que não vai ser xingado pelo chefe, pelos amigos, é melhor você não trabalhar. Mas engraçado, você aceita no seu trabalho, muitas vezes você aceita no seu casamento, mas quando se trata da obra do Senhor, você sempre está puxando para trás. Você sempre está recuando, porque você não pode ter dificuldade. Fala para o seu irmão assim, ó. Você não pode ter dificuldade, você não pode ter problema. Se o líder te pressionar, você fica mal. Se o pastor te orientar ao contrário, você fica mal. Pergunta para o Neto, pergunta para o pastor Christian. São mais que eu pego mais no pé dos dois. O quanto que eu pego no pé deles. Eles decidem, se ficar mal no treinamento, eles não vão dar conta de ser pastores comigo. Por quê? Porque o Senhor quer te levar a reinar. E José foi esse que reinou. Ele reinou sobre 4 áreas da vida dele, que eu quero passar para você rapidamente. 10 minutos, vou passar isso. Ele reinou sobre a sua vida familiar. Fala comigo assim, José, ele reinou sobre a sua vida familiar. Qual que é a forma que a gente reina sobre a vida familiar? Quando você tem BO com seus filhos, qual que é a sua atitude? Quando você tem problema com a sua esposa, qual é o seu comportamento? Quando você é jovem e tem problema com seus pais, qual é o seu comportamento? Ah, quem você pensa que é? Você não sabe o que você está falando, lá. Menino, faz isso, eu não vou fazer nada. Vai você tem 2 mãos, você não é aleijado. Você começa a reclamar. E a tendência, engraçado, que toda vez que a gente está mal na família, a gente para de servir. Já percebeu isso? Toda vez que você está chateado, você para de servir. Pai e mãe não, os filhos, né? Mas filho para de servir pai, marido para de servir esposa, esposa para de servir marido, e assim por diante. Por que isso acontece? Porque o diabo quer que você não reine na família, que não tenha um ambiente de paz e alegria. Fala assim para o seu irmão, sua família tem que ser local de prazer. Gênesis 37, verso 1 ao 5, eu não vou ler por causa do nosso tempo, mas fala da história de José, que Jacó habitou na terra de Canaã, e tinha um filho que ele amava muito, chamado José. Jacó, Israel. E esse José era muito amado, porque ele servia também os seus pais, era o mais novo, e servia os seus irmãos.
E Jacó amava demais José, a ponto de dar uma túnica. Irmãos, quando você recebe uma túnica nessa época, você está sendo honrado. Você está sendo honrado, você está sendo valorizado. Quando os irmãos de José viram aquela túnica que o pai dele deu para eles, a Bíblia fala que eles o odiaram e começaram a falar asperamente, de forma áspera com eles. É mais ou menos assim, José chegava: e aí, mano, beleza? Vamos brincar? Sai daqui! Acordou, né? Ei, o que estão fazendo? Não te interessa, sai daqui, moleque. Sempre tratado mal pelos irmãos. Ele não entendia o que estava acontecendo. Até um dia que Deus deu um sonho. José era alguém que não levava nada para o coração. Fala assim para o seu irmão: não leve nada para o seu coração. Então José foi contar o sonho feliz da vida. Irmãos, vocês não têm ideia, Deus me visitou, Deus me deu um propósito de vida, e eu estou convicto que eu vou viver isso. Aí os irmãos falam: que sonho é esse, rapaz? No final, resumindo os sonhos, para o nosso tempo, no final da interpretação é que os irmãos e o pai de José se curvariam diante de José, e o José como rei. Eles ficaram indignados. A Bíblia fala que eles odiaram mais ainda José. Então, nesse contexto, muitos de nós maltrataria a nossa família, abandonaria a nossa família. Eu lembro da minha mãe falando do meu pai, que não abandonaria ele, mesmo ele às vezes maltratando ela. Eu tinha 19 anos de idade, falei: mãe, abandona o pai, ele bebe demais, ele até te agrediu, mãe, sai dele, abandona ele. Ela fala assim: não, filho, porque eu vou reinar em vida com a minha família, eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Ela não abandonou ele. Eu não entendia, hoje eu entendo, porque o amor que ela tinha é pelo propósito de Deus. Ela entendia que Deus a uniu com meu pai, Deus a uniu com seus filhos, e aquele lugar tem que ser lugar de deleite e desfrute, mesmo que seja a última coisa que ela viva. Mas o que temos hoje é famílias completamente destruídas, famílias completamente que brigam, discutem umas com as outras, abandonam seus parentes, filhos que abandonam seus pais, pais que abandonam seus filhos, marido que abandona suas esposas, porque não aceitam o treinamento de Deus. Eu vivo flores com a minha esposa hoje, porque durante quase 18 anos nós temos desfrutado de plenas respostas. Deixa eu te falar, o que você vive hoje é resultado de suas respostas passadas. A cada resposta que você deu no seu casamento, gerou seu casamento do jeito que está. Ei, papai, eu sempre brigo com os pais sobre isso, principalmente pais que têm pré-adolescentes e adolescentes. Aprendam a sair com as suas filhas princesas, pais. Aprendam a pegar ela, leva ela no McDonald's. É assim que um homem tem que tratar você, filha. Paga o lanche para ela, fala assim: você é amada, você é escolhida, não aceita qualquer larápio vir falar no seu ouvido, porque você é princesa do Senhor Jesus. Mas o que os pais fazem? Não tem tempo. Não tem tempo. Não saem com seus filhos, não investem com seus filhos. Minha esposa sabe disso. Eu ensino os meus filhos a serem homens. Lá em casa é o seguinte: primeiro aqui dessa casa é a sua mãe. A primeira necessidade a ser suprida nessa casa é a sua mãe. Sua mãe é princesa, sua mãe é rainha. E é assim que você tem que tratar a sua esposa. Ela sabe disso. Depois disso, é o seu irmão mais novo, Pedro, porque ele é mais frágil. Depois de você, e por último sou eu. Não, pai, eu quero te honrar. Eu não, sou o último. Dentro de casa, em qualquer circunstância, eu sou o último da família, porque eu nasci para cuidar e guardar vocês. Eu ensino os meus filhos. Qual foi a vez, pai, que você pegou sua filha e fez uma atitude de honrá-la, de amá-la, como um dia você conquistou a sua esposa? Mães, qual foi a vez que você serviu os seus filhos para ensinar como uma mulher serve o marido? Nós precisamos treinar nossos filhos, e a sua casa é lugar de treinamento, mas não temos tempo, não queremos responder ao chamado de Deus, e por isso temos perdido. Fala para o seu irmão: a sua casa é lugar de reinar.
Você precisa reinar sobre a sua casa. Segundo lugar, que você precisa reinar. Você precisa reinar sobre a sua vida profissional e sobre os seus negócios. Qual que é o princípio para reinar sobre a sua casa? Fala assim comigo: servir sem reclamar. Se você aprender a servir sem reclamar, você vai reinar sobre a sua casa. Mas qual que é o princípio de você reinar sobre os seus negócios e sobre a sua vida profissional? Fala para o seu irmão: fidelidade. Se for fiel no pouco, vai ser fiel no muito. Se for injusto no pouco, será injusto no muito. José, depois que foi vendido pelos seus irmãos, porque no final das contas, ele não reclamou. Você não vê na história de José, está em Gênesis capítulo 37, vai até o 42, amém, irmãos? Se quiser ler a história de José. Você não vê na história de José uma só reclamação dos irmãos dele. Ele não reclamou porque foi vendido, ele não reclamou porque o pai não foi atrás, ele simplesmente ficava quieto. E ele aprendeu que durante toda a sua vida, fala para o seu irmão assim, ó, durante toda a sua vida ele nasceu para servir. Então, se você quer ter uma reinar sobre a sua família, aprenda a parar de reclamar da sua casa, dos seus parentes, e comece a servi-los como você quer ser servido. Segundo princípio: se você quer uma vida profissional abençoada, reinar sobre a sua vida profissional e negócio, seja fiel. José, ele foi fiel, ele foi vendido por um rapaz, por um homem, um general da guarda de Faraó chamado Potifar. Ele foi ser mordomo, um escravo, um servidor, um ajudante de limpeza. Mas Potifar olhou para ele com graça, porque afinal ele já tinha um coração de não reclamar, e já tinha um coração de servir. Então o tempo todo ele estava servindo. Ele é escravo, então ele acordava servindo, dormia servindo. Potifar observou: esse rapaz é diferente. Esse rapaz, tudo que ele coloca a mão é abençoado. Esse rapaz é dedicado. Eu preciso enxergá-lo e investir na vida desse rapaz. Deus está te treinando. Ei, jovem, sabe aquela profissão que você não está valorizando? Você não honra o seu chefe? Deus não vai te dar uma empresa enquanto você não aprender a honrar o pouco que você tem. Se toda hora você reclama do seu salário, se toda hora você faz somente para você, desculpa o termo, né, que se dane os outros, você não vai reinar sobre a sua prosperidade. Você não vai reinar sobre a sua profissão. Minha esposa é testemunha viva disso. Quando eu entrei no banco, na verdade depois disso, né? Antes de casar com ela, quando eu entrei no banco, eu falei para minha mãe: eu vou ser gerente geral do banco. E aonde eu fui servindo ao Senhor. Quando eu entrei na igreja videira, eu falei: eu vou ser pastor da videira. E aonde eu passei, eu fui servindo as pessoas. Então Potifar olhou para José e falou: esse cara é diferente, eu preciso cuidar dele. E via que o Senhor era com José, e ele é um homem próspero, e começou a entregar tudo na mão de José. Então de escravo, ajudante do escravo lá da limpeza, ele se tornou um mordomo. Dentro da casa de Potifar não existia ninguém mais que mandava mais que ele. Por quê? Porque ele foi fiel. Fala para o seu irmão: fidelidade. Aí eu vou pegar pesado aqui agora, mas assim, me perdoe, que eu preciso te exortar. Não, você não consegue ser fiel nem com o seu dízimo, nem com a sua oferta. Como você acha que Deus pode prosperar você para reinar sobre a sua profissão, se mamão que te domina? Ah, pastor, o senhor falou isso por causa do dízimo e oferta. Irmãos, deixa eu te falar, a igreja não precisa do seu dinheiro. É você que precisa ser fiel e generoso para viver o reino de Deus. Eu vejo irmãos aqui que a oferta abençoa muita igreja. Muita igreja. E tem desfrutado de uma prosperidade poderosa na sua vida financeira. Pessoas simples, que ganham às vezes 2, 3 mil reais, são fiéis, mas têm vivido prosperidade na sua casa. Às vezes você ganha 10, 20, 30 mil reais e não consegue ter uma casa própria. Não consegue ter um carro sem ser financiado. Sabe por quê? Porque Mamon está destruindo suas finanças, porque você não é fiel. A fidelidade é resultado de alguém que entendeu que nasceu para reinar sobre as finanças. Diga aleluia. Terceiro,
A equipe de louvor já pode subir, por favor. Você precisa aprender a reinar diante das injustiças, dos seus sentimentos e das dificuldades. Então, primeiro nós reinamos sobre a família. De que maneira? Nós reinamos servindo sem reclamar. Segundo, nós reinamos sobre as nossas profissões. De que maneira? Sendo fiel e generoso. Terceiro, como que eu reino, pastor, sobre as injustiças, sentimentos ruins, dificuldades? Fala para o seu irmão, perdoando. Se existe um lugar que o diabo destrói todo mundo, é a falta de perdão. José, ele passou por uma dificuldade lá com a mulher de Potifar. A mulher, na verdade, queria deitar com ele. E ele recusou, ele fugiu, respondeu ao treinamento, glória a Deus. Mas ele foi preso, ele foi lá para o calabouço, para a prisão de Faraó. E lá ele ajudou duas pessoas, o copeiro e o padeiro, porque interpretou o sonho. E ele pediu para um deles, por favor, está lá em Gênesis 40, 23. Não esquece de mim, lembra-te de mim quando estiver na frente de Faraó. Porque o desejo dele era sair da prisão, porque ele estava ali injustamente. E a Bíblia fala aqui, oh meu Deus do céu. O copeiro esqueceu de José. 2 anos ele ficou preso lá ainda. Ele poderia ficar amargo. Eu invisto na Renata, eu abençoo a Renata, eu cuido da Renata, arrumo emprego para a Renata, eu ajudo ela no casamento dela, ajudo ela com a filha dela, com a família dela, e no final ela fala mal de mim. Como ficaria seu coração? Pastor, eu fico ruim com isso aí. Pessoas ingratas merecem ser punidas, né? Se você pensa assim, você nunca vai reinar sobre os seus sentimentos, porque sempre o diabo vai colocar circunstância para você perder, para você manifestar a justiça própria e perder o favor da graça de Deus. Eu quero repetir, você precisa aprender isso de uma vez por todas. Você não faz coisas para pessoas, para a igreja, porque as pessoas precisam de você. Você faz porque você é assim. Eu sou o que Cristo é. Eu faço o que Cristo faz. Eu tenho o que Cristo tem. Vamos repetir isso? Fala assim, eu sou o que Cristo é. Eu faço o que Cristo faz. Eu tenho o que Cristo tem. Quando eu entendo isso, eu sirvo pessoas independente de que elas são. É lógico, pastora Simone, que é bom escutar um obrigado. É lógico, pastora Soraya, que é bom receber um abraço de gratidão. Mas não deve ser isso que move o seu coração. José, fala para o seu irmão assim, estou terminando, 2 minutos. José, ele não ficou mal com os irmãos dele, ficou triste, mas ele ficou remoendo no coração dele. Ele não ficou mal com o copeiro, nem com o Potifar. Você não vê uma só reclamação. Na verdade, o coração de José o tempo todo é perdoando. E a partir do momento que você aprender a perdoar rápido, toda aquela mágoa, ressentimento sai do seu coração. Você precisa aprender a reinar sobre os seus sentimentos. Diga aleluia. E por último, você precisa aprender a reinar sobre a escassez. José, ele foi interpretar o sonho de Faraó. E Faraó falou o seguinte, não existe outro alguém mais sábio do que você. 2 anos depois, o copeiro lembrou de José, que ele interpretava sonhos. E Faraó tinha um sonho a ser interpretado. E Faraó chamou, ele interpretou e se tornou governador do Egito. Mas todos nós passamos por tempos de abundância e por tempos de escassez. Fala comigo, abundância, escassez. Agora, qual que é a sua atitude quando você tem tempo de escassez? Qual que é a sua atitude quando você tem tempo de escassez? O princípio é generosidade. Se para você viver prosperidade, você precisa de fidelidade. Num tempo difícil, você precisa plantar generosamente, para que as coisas aconteçam na sua vida. E o que José fez? 2 anos que veio a fome no Egito, a família dele chegou. A família dele veio lá de Canaã pedir comida do Egito. Adivinha o que acontece? O governador José é o que atende a família. Ele poderia falar, miseráveis, vão morrer de fome agora, seus infelizes.
Vocês me venderam há 17 anos atrás. Há 13 anos atrás. Ele tinha 17 anos. Vocês me venderam, agora eu estou com 30 anos. Eu sou governador do Egito. Foram 13 anos comendo o pão que o diabo amassou. Mas agora a justiça de Deus vem. Aqueles que me viram na prova e não me ajudou vão se lamentar no dia da minha vitória. Está amarrado em nome de Jesus. Capeta do inferno. E pior que tem uma música cristã que fala isso, né? Misericórdia. Nunca cante isso. O que ele fez? Ele abençoou o seu irmão. E quando ele se revelou José, ele falou o seguinte: olha, eu sou José, aqueles que vocês venderam há 13 anos atrás. Eles entraram em desespero, agora estamos mortos, agora acabou. Eu falei, não façam nada, para com isso. Porque tudo isso fazia parte do plano de Deus. Era treinamento para Deus, para que eu conservasse a minha vida e a vida de vocês. Nunca existiria esse momento, nunca existiria essa prosperidade se vocês não tivessem me vendido. Deixa eu te falar uma coisa de uma vez por todas, em nome de Jesus. O jejum está terminando agora. Você precisa entender que Deus te chamou, Deus tirou convicção, Deus está te treinando, porque Ele quer que você viva um reinado em vida. Deus quer que você reine sobre os seus sentimentos. Deus quer que você reine sobre a sua família. Deus quer que você reine sobre a sua profissão. Deus quer que você reine no tempo de escassez. Deus quer que você reine sobre a sua célula. Aonde você colocar as suas mãos, você vai prosperar. Aonde você pisar os seus pés, você vai possuir. A sua célula vai multiplicar. A sua família vai se converter. Porque você foi chamado para reinar em vida. Você foi chamado para estabelecer a vontade de Deus nessa terra. E você vai dizer: eis-me aqui, Espírito Santo. Oh, fique de pé em nome de Jesus.